A paz de Yahshua Mashiach aos irmãos, louvado seja Yahweh dos Exércitos, nosso Pai e Altíssimo, né? E quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, agradecer ao Pai pela oportunidade e trazer esse entendimento a todos os irmãos, tá, irmãos? Irmãos, esse estudo que eu vou trazer aqui hoje dado pelo Espírito do Pai, sabe, um entendimento, é para nós entendermos de fato uma questão muito importante. Eu acredito, infelizmente, irmãos, esse estudo vai ser uma bomba para muitos, mas ao mesmo tempo um alívio para outros, tá? No sistema religioso isso vai ser uma bomba, viu, meus irmãos? E principalmente para quem quer herdar o reino, é uma situação bem delicada e espero que possamos chegar ao entendimento. Muita gente tem dúvidas com relação a isso, muitas doutrinas foram criadas em cima disso, infelizmente até impedimentos de imersão foi criado em cima desse assunto que vamos tratar hoje, e é por esse motivo que eu quero trazer isso aqui. Já era para ter lançado, meus irmãos, esse estudo, eu peço até perdão aos irmãos, mas já era para ter lançado esse estudo, porque muita gente aí vai ter que correr contra o tempo se quiser herdar o reino, tá? Por conta dessa revelação que será trazida para os irmãos. Então, vamos ao estudo, né, meus amados? Irmãos, o estudo é o seguinte, o que legaliza a união de um homem e uma mulher perante o Altíssimo? Meus amados, nós vamos trazer aqui, tanto não é um aconselhamento de casal, tá? Esquece isso, casamento tá fora essa questão, mas eu quero mostrar para os irmãos o que significa um casamento entre um homem e uma mulher aqui na face da terra. É a tipologia do casamento de Yahweh com Yahushua e Yahushua com a sua igreja. Então, daí você já vê o qual perfeito deveria ser um casamento e não deveria ter outras coisas que nós vamos ver aqui, tá bom? Vamos ver então em Mateus 19, do versículo 1 ao 10, tá? Que diz assim: E aconteceu que, concluindo Yahushua este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Yahweh ajuntou, não se separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou em algumas versões prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, meus irmãos, olha só que em Mateus 19, o que o Altíssimo diz, né? O que o Salvador está ensinando aí. Que não sendo por causa de adultério, não pode ser repudiado, não pode se casar novamente. Repudiar sua esposa e casar novamente, tá? Então, a pergunta é, quando que um homem e uma mulher se torna um casal parial, tá? Então, nós vamos ver aqui em Mateus 19, no versículo 5 e 6, já deu a resposta lá, né? E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Yahweh ajuntou, não separe o homem, né? Em Efésios 5, versículo 31 também, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Marcos 10, 7, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher.
Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então nós temos aí várias passagens que diz que a primeira parte para se tornar um casal, um homem e uma mulher, já é sair da sua parentela. Então, logicamente, isso é feito uma cerimônia, vamos dizer, como hoje, vou pegar o dia de hoje, você faz um jantar na sua casa, a família da noiva está sabendo e a do noivo também está sabendo. Então, os dois ali já estão oficializando naquele jantar que os dois vão se juntar. Vai sair da casa do seu pai, da sua mãe e se juntar os dois e tornar-se uma só carne. Só que não é o se ajuntar que torne-se uma só carne. E aí nós vamos ver isso agora. A segunda coisa que se faz é o que torna uma só carne. Os dois, tá bom? Então nós vamos ver em 1 Coríntios 6, versículo 15. Olha só. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Machia? Tomarei, pois, os membros do Machia e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Então, meus irmãos, o que esse versículo está mostrando? Que a relação sexual torna uma só carne. Entendeu? Então, não tem nada de diferença. O versículo deixa muito claro, porque vou usar um termo, até peço perdão aos irmãos, um homem incrédulo, ele vai para um prostíbulo, o que ele vai procurar lá? Se não é se unir. E aí o próprio apóstolo Saulo mostra aqui. E se farei membros de uma meretriz, o que uma meretriz pratica? Se não é prostituição, adultério, fornicação, imoralidade sexual. Então, quando você se une a uma mulher em relação, você se torna uma só carne com essa mulher. Entendeu? E parial, isso é um casamento. Isso é união. Então, meus irmãos, o versículo deixa muito claro isso, que a relação sexual é que torna o homem e uma mulher casal parial. Claro que o casal perfeito é aquele que faz tudo certinho, o homem se dedica à sua esposa e a esposa se dedica ao seu marido. Nesse caso aqui, cada vez que o homem procura uma meretriz, uma mulher da rua, ou tem um envolvimento com outra mulher, um homem casado, ele está, além de estar adulterando, prostituindo, ele está se tornando uma só carne com a impureza. Tá entendendo, irmãos? Então, olha, vai vendo como isso é grave, tá? A prostituição nos separa do corpo do Machia. Entendeu? Como o próprio versículo mostrou isso bem claro, né? E os farei membros de uma meretriz? Claro que não. Todos nós somos corpos, somos membros do corpo do Machia. Então, se você vai após outro, você está fazendo, se separando de Yahshua, entendeu? Então daí você já começa a entender que se a igreja foi após outra, ela se separou do Machia, ela não faz parte dele. Os que praticam imoralidade sexual, prostituição, adultério, serão julgados por Yahweh. Irmãos, olha só como isso é forte. Então está em Hebreus 3, versículo 4, olha só o que diz. Venerado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, quer dizer, sem prostituição, sem imundícia, entendeu, irmãos? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Iau os julgará. Então, olha só, então Iau vai julgar quem pratica a prostituição, a imoralidade sexual. Isso claro, né? Tanto no físico como no espiritual. E nós vamos ver mais detalhes disso lá na frente. Os irmãos, esperem só um pouquinho, tá bom? Que nós vamos passar todas essas coisas. Então, meus irmãos, nós agora sabemos então que a relação sexual é o que faz a união do homem. 2 passos. Primeiro, ele sai da sua parentela, oficializa isso com sua família e quando ele tem relações com a sua esposa, ele se torna uma só carne com ela. Então, ele passa a ser um só, os dois. Parial, entendeu, meus irmãos? A legalização de uma união de um homem e uma mulher nunca foi documento em cartório, casamento civil ou religioso, tá? Eu não vou nem entrar na religião porque nós estamos cansados de saber que a religião ela já paganizou, ela está totalmente errada. É a grande Babilônia que a Escritura fala. Juntou-se com os reis da terra, ela está envolvida com o governo, então ela não tem união com o Pai e nem com o seu Salvador. Ela agora faz parte de outro, que nós vamos ver lá na frente quem é, tá bom?
Então, vamos ver a questão do casamento civil, porque muita gente diz que o casamento só é válido com um casamento civil, e isso é mentira. Vamos ver na escritura que o casamento civil não legaliza nada para Iau, e muito menos essa religião aí pagã que está aí para todos os lados aí, tanto evangélica como católica, como tudo. Não existe união com o Pai nessas religiões do mundo. Então a gente esquece a religião, que a religião a gente já sabe que não legaliza nada, né? Agora vamos para o casamento civil, que muita gente diz que o casamento civil é o que legaliza o casamento de um homem e uma mulher. Para os homens pode ser sim, mas para Iau não, irmão. Para Iau nós vimos que partiu do momento que você tem relações com a sua esposa na sua casa, debaixo do mesmo teto, ou mora com os pais, não importa. A partir do momento que você se uniu com essa mulher e tem relações com ela, você se tornou você é o marido dela e ela é a sua esposa, perante Iau, tá bom? Então, quando iniciou a lei do casamento civil, vamos ver isso, né? Eu preciso ler um texto, para os irmãos acerca aqui do casamento, só para a gente começar a entender um pouquinho, porque eu poderia pular ele, mas eu quero ler para os irmãos começarem, para a gente entender junto isso, tá? Pode dar alguns erros aí, mas os irmãos me perdoem, tá? O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo, mas é comumente associada à imagem do cristianismo, e mais especificamente à Igreja Católica. Atualmente, ele é visto como uma ação, contrato, formalidade ou cerimônia que deve ser realizada para estabelecer uma união conjugal, em que os envolvidos têm como propósito a vida em conjunto. Essa vida comum envolve o compartilhamento de interesses, atividades e responsabilidades entre as partes envolvidas. Porém, as primeiras formas de casamento eram vistas como ferramentas de manutenção de relacionamento entre grupos sociais. As sociedades tribais anglo-saxãs, por exemplo, viam no casamento uma forma de estabelecer alianças e conquistar aliados, constituindo relações diplomáticas e laços econômicos. Até o século XI, os casamentos eram arranjados pelas famílias dos noivos, que buscavam conseguir perpetuar alianças ou a manutenção do poder econômico familiar, ou promoverem casamento entre famílias com posses maiores ou de tamanho similar. O consentimento só passou a fazer parte da tradição a partir de 1140, com o Decreto de Graciano, uma obra extensa que trata sobre o direito canônico, estabelecendo regras de conduta e normalizando costumes da Igreja Católica. O consentimento ou a manifestação voluntária em relação à vontade de unir-se em matrimônio passou a ser a partir do século XII. Condição para que o casamento fosse realizado. Olha só, por muito tempo o casamento foi amplamente usado na Europa medieval como modo de formar e manter alianças políticas e militares. Reis, príncipes, rainhas, princesas e demais membros da nobreza sujeitavam-se ao casamento com o único interesse de firmar tratados e assegurar a estabilidade econômica de uma região. O caráter irrevogável que é a união matrimonial possuía tinha sentido de estabilidade nas relações entre os grupos de interesse. Obviamente, os casamentos entre pessoas normais ainda aconteciam de acordo com as estipulações sociais e religiosas. Entendeu, meus irmãos? Então, quer dizer, até então, todo esse pedaço aqui que eu estou mostrando para os irmãos era com relação à religião. E às vezes os casamentos eram formados para estipular alianças, né? Para poder estarem no mesmo sentido, no mesmo espírito, para mais interesse econômico, vamos dizer logo assim, né? E só a única coisa que legalizava um casamento nessa época era a religião. Entendeu? Então vamos continuar aqui para vocês começarem, para vocês entenderem. Agora vamos fechar. Embora a criação da Igreja Anglicana em 1534 e a dissolução do casamento entre o rei inglês Henrique VIII e a rainha espanhola Catarina de Aragão
tenham sido marcos importantes para a contestação caráter permanente da união matrimonial. Foi a partir de 1670 que a indissolubilidade do casamento passou a ser contestada. Quer dizer, o casamento era indissolúvel, indestrutível. Então, a partir dessa separação aí do rei e a rainha, passou-se então a ver que o casamento não era tão indissolúvel assim e passou a ser contestado. Decisões parlamentares promoviam a quebra de relações matrimoniais para casos e pessoas específicas e que se tornou a premissa do divórcio que conhecemos hoje. Olha só, a partir de 1836, olha só, na Europa, o casamento deixou de ser um ato exclusivamente religioso, passando a ser possível a união civil e não religiosa, ou ainda que pessoas não católicas ou de outras religiões se casassem de acordo com seus próprios preceitos. Hoje as discussões que envolvem o casamento ainda persistem e representam muito das mudanças que ocorreram em nossa sociedade. O casamento homoafetivo, por exemplo, é amplamente discutido na sociedade atualmente, principalmente nas esferas políticas, onde a pluralidade, a diferença devem ser contempladas, e nas organizações religiosas que se posicionam contra e acreditam ser a única instituição legítima capaz de consagrar a união matrimonial. Então, meus irmãos, deu para se ver aqui que o casamento civil primeiro foi criado na Europa, em 1836. Irmãos, tem gente nessa idade viva. Como é que um negócio desse aí, que foi criado para resolver, vamos na linguagem nossa, criar para resolver pepino, problema de divisão de bens, entendeu? Interesses financeiros, foi criado para isso. Casamento civil foi criado para isso, para resolver isso, porque o Estado não tinha o que fazer com tanta gente se separando e querendo resolver seus problemas financeiros. Quem ia ficar com a casa, quem ia ficar com o carro, quem ia ficar com a mansão, quem ia ficar com o dinheiro que está na conta, quanto que ia ficar para cada um. Entendeu? Fiquei tantos anos com essa pessoa e agora eu vou separar e vou sair com a mão na frente e atrás, porque é isso que acontecia com as mulheres. Entendeu, meus irmãos? Isso era o que acontecia com as mulheres no passado, entendeu? Elas não tinham, as mulheres se separavam, elas saíam com a mão na frente e atrás, ia para a casa dos seus pais e o homem ficava com tudo que tinha. Entendeu? Então, com o evoluir da sociedade, então começou-se a ver mais que as mulheres tinham alguns direitos, então começou-se então a ter problema no Estado com relação a isso. Então foi criado o casamento civil porque a igreja religiosa católica, que era a única que fazia isso na época, ela não tinha condições, ela não resolvia essas questões, ela só fazia casar. Quando o problema era financeiro, que ia se separar e porque queria se separar, eles mandavam, vai lá no fórum e entra na justiça. Então as pessoas procuravam o Estado e queria resolver essa questão. E o Estado não tinha nada que pudesse resolver, como resolver isso, porque não tinha lei para isso ainda. Então lá na Europa criou-se em 1836 o casamento civil, a lei do casamento civil, entendeu? Para a gente entender isso aí. Então agora vamos ver, se na Europa começou lá, em 1836, no Brasil começou quando? Eu vou trazer para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem, tá bom? Então vamos lá. No dia 24 de janeiro de 1890, foi promulgado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da então República dos Estados Unidos do Brasil, o decreto número 181, instituindo o casamento civil no país. Entendeu, irmão? Então aqui no Brasil, essa lei deve ter aí, então, vamos dizer, 130 anos. Como eu disse, deve ter pessoas vivas ainda com essa idade. Então, como que um negócio criado tão recentemente vai dar legalidade para IAL, para casamento? Nunca. Ah, irmão, você é contra o casamento civil? Não, irmão, não sou contra o casamento civil. O casamento civil, ele serve para você honrar a pessoa e estar debaixo da cobertura, vamos dizer assim, das leis. Entendeu? Você casado com a sua esposa no civil, dá legalidade para ela e assim também para você. Então, se você está casado, desde que vocês não professem, vamos dizer assim, as pessoas que estão querendo fazer um casamento certo perante IAL, que já está
concluído, você só está agora legalizando perante a sociedade para dar bom exemplo, porque a palavra diz que nós temos que dar bom testemunho. Como é que eu vou ficar aí perante a sociedade ajuntado, né, dizendo que sirvo ao Altíssimo, estou ajuntado, porque na visão da sociedade eu estou ajuntado. Para IAL eu estou casado, mas a palavra diz que nós temos que dar bom testemunho. Entendeu, irmão? Então você vai lá e faz seu casamento, faz um documento formal, ó, perante a sociedade, eu sou casado. Pronto. Então você está dando um bom exemplo para a sociedade, honrando a tua esposa e a tua esposa te honrando com o casamento, certo? E isso, caso alguma coisa aconteça com o noivo ou com a noiva, o cônjuge que ficar, ele está resguardado perante a lei, ele tem os direitos dele e não precisa contestar nada em justiça, não precisa provar nada. Está ali mais do que provado no documento que você é casado com aquela pessoa. Então que você, vamos supor, é viúvo daquela pessoa, certo? Em caso de morte. Então, irmão, é uma questão de honrar, entendeu? É mais uma questão de honra do que qualquer outra coisa. Então vou ler o restinho do trecho, só para os irmãos entenderem, e a gente fecha aqui, né? Atualmente o casamento é regulamentado pelo Código Civil Brasileiro de 2002. Ele é necessariamente monogâmico, quer dizer, uma vez só, o casamento um só. E pode ser celebrado por casais heteroafetivos ou homoafetivos, via de regra, e ainda a idade mínima de noivos, idade núbio, né, é de 16 anos. E um contrato bilateral e solene, realizado entre as partes com o intuito de constituir família com uma completa comunhão de vida. Então, meu irmão, como é que um casamento criado para resolver problema financeiro, pepino de justiça, e ainda casa homem com homem, mulher com mulher, meu irmão? Isso aí nunca foi algo que IAL ia usar para legalizar seu casamento. Nunca, entendeu, irmãos? Nunca. Foi criado com o intuito de resolver problemas. Não foi, eles não pensaram, vamos criar uma lei para legalizar o casamento para o nosso Criador? Nunca, meu irmão. Eles criaram para tirar das costas deles o tanto de processo que aparecia para eles para resolver a questão de partilha de bem. Entendeu? Então vamos ver agora outra coisa que muitos irmãos aí erram, dizendo que na escritura havia, na época de Moisés havia cartório. Meu pai, falta de discernimento da palavra. Então vamos lá, meu irmão. Nem carta de divórcio é um documento de cartório. E nós vamos ver isso na escritura, irmão. O IAL é tremendo, como diz o irmão Romilson, né? IAL é tremendo demais, porque ele mostra tudo para nós, né? Então vamos lá, o que era uma carta de divórcio no Antigo Testamento? Carta de divórcio, irmãos, era um documento feito à mão pelo marido com o intuito de proteger a mulher contra o povo e a lei. Tá? A carta de divórcio não se tratava de um adultério, pois adultério a pena era a morte mesmo. Tá? Nós vamos ver jazinho. Então, olha só, a carta de divórcio era um documento feito. Por que proteger contra a lei e o povo? Porque a lei, irmão, a lei mandava que se pegasse uma pessoa que era casada perante a sociedade ali, morava com um marido, e ela fosse pega com outra pessoa, era morte. Então, vamos supor que essa mulher, que isso deve ter acontecido e muito. Por isso, IAL pediu Moisés para que os homens escrevessem carta de divórcio para entregar a vossas mulheres. Porque a mulher já era muito maltratada nessa época. Muito, muito maltratada. As mulheres, elas não tinham direito nenhum. Era muito subjugada pelos homens, entendeu? Então, o que acontecia? Os caras de má fé mesmo, que vieram do Egito, cheio de heresias e todo tipo de coisa ruim. Então, isso trazia muito problema. Os homens se casavam apenas para aproveitar e depois repudiavam suas mulheres. E aí, vamos supor, a mulher está casada com um cara, e aí aquele cara repudia sua mulher, mas não tinha carta de divórcio, mandava ela embora. E a sociedade sabia que ela era casada com ele. Então, de repente, essa mulher fosse pega pela sociedade, pelas tribos, né, pelo povo, pela congregação, com outro homem. Meu irmão, para essa mulher provar que não era um adultério, até ela conseguir fazer isso, já tinha sido morta apedrejada, porque diante da pressão do povo que pegava a mulher e levava perante o sacerdote, fala, nós temos prova que ela é casada. E o marido, às vezes, com medo da rebelião, consentia. Ficava calado e falava, não, ela está em adultério mesmo.
Então, quer dizer, pelo medo da represária, ele até às vezes aceitava, ou às vezes queria até se livrar da mulher e falava que era realmente um adultério. Então, a mulher era injustamente apedrejada em praça pública. Entendeu, meus irmãos? Isso eu estou mostrando aqui porque a Escritura, depois nós vamos ver que tem relatos disso. Então, para você ver como é que o coração mau era terrível. Daí você já está começando a entender por que Iau aprovou o repúdio, né? Então nós vamos ver isso mais para frente, começar a entender isso aí. Mas não era um adultério, tá? Repudiar a carta de divórcio era para entregar a mulher, o cara não gostava. Vamos ver isso aqui mais na frente, tá? Então olha só, por que era o adultério era pena de morte? Levítico 20, versículo 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Entendeu, irmão? Então era pena de morte, adultério era pena de morte. Carta de divórcio não, era o homem passava porque não queria mais ficar com a mulher. Então nós vamos ver aqui em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4. Nós vamos ver aqui na palavra o que era uma carta de divórcio, tá? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, em algumas traduções vai estar feia, tá? Far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Altíssimo. Assim não farás pecar a terra que o Altíssimo teu Criador te dá por herança. Entendeu, irmãos? Então tá aqui, Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Carta de divórcio era um documento que o próprio marido fazia e entregava na mão da esposa, da repudiada, né? Para que ela não fosse subjugada pelo povo e nem pela lei, né? Caso ela tivesse outro marido e alguém quisesse acusá-la de adultério, ela tinha a carta para dizer, ela era repudiada. Isso era uma desonra para muita gente, irmão. Para as famílias, porque uma mulher repudiada, ela desonrava a família não tinha mais moral na sociedade. Isso até na época mais para frente, aqui no meio do povo mesmo, como lemos lá naquele texto, entendeu? Quando a mulher não tinha muitos direitos, então a mulher perdia, ela era mandada embora da casa e a família perdia a moral perante a sociedade, porque tinha uma filha repudiada, uma filha que foi devolvida. Isso era a maior desonra de uma família, era isso. Entendeu? Então você vê o quanto que as mulheres eram muito maltratadas nesse sentido. Então você vê que Iau vem cuidando disso porque os homens tinham um coração muito duro, eles não olhavam para isso, entendeu? Mas Iau sempre cuidando das mulheres e vendo que isso era, né, ruim para elas, tá bom? Deuteronômio 22, do versículo 13 ao 22, depois os irmãos pegam essa passagem e lê, para vocês verem que os homens arquitetavam contra as mulheres, casava com as moças, entendeu? E depois que ele tinha a noite dele lá, de uma só carne com a moça, ele devolvia, porque dizia que não era virgem mais, então causava um constrangimento para a família tinha que pegar os lençóis provando, com sangue, provando que ela era virgem, e levar para o sacerdote para poder cobrar. E o homem, ele era julgado para pagar uma parte em dinheiro pela desonra que fez, quer dizer, a família ficava com a filha desonrada e recebia um valor lá por isso, entendeu? Então você vê o quanto que os homens eram maus, eles arquitetavam mesmo para se dar bem, desejava a mulher, falava que ia casar e tudo, quando ele tinha a noite ele falava, não era virgem, eu não quero mais não, e aí devolvia, entendeu, meus irmãos? Aí isso acontecia constantemente. Depois eu não vou ler não, que a passagem é grande, mas os irmãos pegam aí Deuteronômio 22, do versículo 13 ao 22 e lê para vocês verem. Se eu for subir isso aqui como vídeo, vamos colocar para os irmãos estarem vendo, tá bom? Mas é muito triste você ver isso aí, tá? Então, por que Yahweh autorizou o repúdio em Mateus 19, versículo 9, carta de divórcio?
Entendeu, irmão? Agora vocês estão entendendo. Por causa do pecado e a constante prática de prostituição e adultério da mãe ao Xalã. E futuramente da igreja. Agora que nós vamos começar a entender uma coisinha que nesse estudo vamos entender isso. Está entrando tanto o casamento civil normal da carne, né, do homem, a mulher, como o casamento espiritual entre Al e Al-Xalã e a igreja do Machia. O próprio Altíssimo repudiou sua esposa Israel e Al-Xalã por conta da prostituição. Então, aí agora vocês estão começando a entender por que Al aprovou o repúdio. Porque ele mesmo, o Altíssimo, repudiou por diversas vezes Al-Xalã, Israel, por conta da transgressão, por conta da prostituição, indo após outro. Entendeu, meus irmãos? Então, nós vamos ver aqui em Ishaial, que é Isaías, né, 50, versículo 1. Olha só como é que está escrito. Assim diz o Altíssimo: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Entendeu, irmãos? Quero que vocês gravem essa palavrinha aí, ó, transgressões. Que lá na frente vocês vão entender uma coisa muito importante. Então, olha só, transgressões, guarda. Então, nesse versículo, você vê que em Ishaial 50, versículo 1, Isaías, você vê que o próprio Al repudiou a Al-Xalã, Israel, por conta da transgressão dela, por conta da prostituição, do adultério, entendeu? E outra passagem também mostra, Irmial 3, do versículo 1 ao 6, que é Jeremias, tá? Então vamos lá, olha o que diz. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, diz o Altíssimo. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles, como os árabes no deserto. Assim poluístes a terra com as tuas fornicação e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, né? Que no caso é primavera, chuva de primavera. Mas tu tens a fonte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira, ou o guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Disse mais o Altíssimo: nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde ali andou prostituindo-se. Entendeu, meus irmãos? Tá o versículo 6. E agora vamos ver aqui, o versículo 8, tá? Olha só o que diz o versículo 8 de Jeremias 3:8, tá, Irmial? E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituiu. Então, meus irmãos, olha só, além da prostituição, do adultério de Israel, de Al-Xalã, olha a condição que Ial se coloca. Ele mesmo diz que um homem que repudia sua mulher, ele não pode voltar para ela por ela estar impura, por ela estar suja, né? Então, olha só, Ial quantas vezes repudiando Israel e a recebia de volta, tornava a mim de volta. Entendeu? Então, olha a condição que Ial se coloca para poder receber de volta a sua noiva. Entendeu, irmãos? Então, isso além de ser forte, mostra que no coração do homem não deveria ter isso. Em caso de um adultério, era para perdoar e receber sua esposa de volta e continuar. Mas por conta do adultério, ele aprovou a separação. Somente por conta disso. Somente por conta disso, porque ele próprio repudiou por diversas vezes Israel. Tá bom?
A própria esposa de Alcha foi repudiada por causa da transgressão, prostituição e adultério. Lembra da palavra que eu pedi para os irmãos gravarem? Transgressão. Irmãos, isso você vai ver em Daniel 8, do versículo 11 e 12. Deixa eu ler aqui e a gente conversa um pouquinho. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e fez e prosperou. Tá entendendo, irmãos? Então, isso aqui se reflete, se os irmãos pegar lá o estudo do irmão Romilson, lá no canal Manual de Al, às 2.300 tardes e manhãs, vocês vão entender um pouquinho melhor isso aqui que o irmão Romilson explica sobre esse tempo, tá? E mostra isso lá. Então ali é Roma, tá? Isso aqui é Roma que recebeu o poder de transgredir, de lançar. Em algumas versões você vai ver essa parte aqui que fala e foi tirado o sacrifício contínuo e colocado outro imundo no lugar. Então em algumas traduções aí você vai ver dessa forma, tá? Aqui não, na minha não tem dessa forma. Mas é exatamente isso. Então a igreja do Machia, ela transgrediu a Yahweh, ela prostituiu, ela adulterou, como nós estamos cansados de ver, desde a época do finalzinho de Pérgamo para Tiatira, ali a igreja caiu, ela foi após outra, aceitou casar-se com os reis da terra, a igreja católica tomou a igreja primitiva e casou-se com os reis da terra e foi após outro. Hoje ela tem outro marido, como nós vimos lá, né? Foi repudiada. A esposa foi repudiada porque ela vai após outro, e ele repudia a sua noiva. E aí nós vamos ver aqui, ó, o que está agindo na igreja depois da sua queda, depois da sua prostituição, depois da sua transgressão contra Yahushua, o nosso Salvador, e o noivo dela, né? Então vamos ver Apocalipse 18, do versículo 2 e 3, olha só o que diz. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. O que se vende hoje, meus irmãos? Que mercadores são esses? Eu acho que não é difícil da gente entender isso, né? Até uma pessoa que está dentro consegue começar a entender. Quem é os mercadores que a igreja está falando aqui? Quem é o mercador que Alcha está falando aqui em Apocalipse? Os mercadores são os que vendem o evangelho, irmão. Está enriquecendo com o evangelho, com a palavra. Entendeu? Tudo se vende. É cruz, é foto, é imagem, é tijolo ungido. Tudo se vende, irmão. Tudo se vende, vassoura, a própria Bíblia, que é o ajuntamento dos livros, de forma nenhuma deveria ser vendido, entendeu? Mas tudo é dinheiro, então eles se enriqueceram com a palavra, entendeu? Como diz, os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias, entendeu? Porque as nações beberam do vinho da grande ira, casou-se com os reis da terra. Quem é os reis da terra? Os governos. Quem é que o Vaticano é junto? Governo. Quem que as igrejas evangélicas hoje é junta? Se não é com os vereadores, com os prefeitos, faz até no próprio púlpito dos templos aí, que é essas divisões que está aí, faz-se campanha política. Entendeu? Então hoje estão brigando dentro da própria congregação, dentro da própria denominação, estão brigando para ver quem vai sair como vereador, quem sai como prefeito. Entendeu, irmão? Então casou-se com os reis da terra, tá junto. Então tá aí o que age nela. A ave imundo tornou-se morada de demônios, de espírito imundo e todo tipo de ave imunda. Tá aí, irmãos. Então é a palavra que está dizendo, não sou eu que estou aqui inventando nada não. É só olhar a condição da igreja, das denominações hoje, dessa igreja que está aí, dessa religião que está aí, e olha com quem ela se junta, olha com o que ela faz. E aí você vai ver quem é a grande Babilônia. Se não é o sistema religioso e se não é a própria o governo do mundo. Tá tudo junto, misturado, irmão. Então você sai do meio disso, Apocalipse 18, versículo 4, sai do meio disso para que você não sofra as consequências da ira de algo que vai cair sobre todo esse povo aí. Entendeu?
Então vimos que a noiva não é do Machia, mas do amante dela, Baal. Isso mesmo que você acabou de ouvir, Baal, que significa Senhor, Lorde, marido, esposo, dono, entendeu? O nome Senhor é o significativo de Baal, que significa Lorde, marido, esposo. Se você for no dicionário bíblico, você vai ver. Não preciso nem inventar nada. Não precisa acreditar em mim não, irmão. Pega um dicionário bíblico, pega, vai atrás e você vai ver. Que hoje se professa isso, tá bom? E Al diz em Oséias 2, 16 e 17 que ele vai arrancar da boca da igreja esse nome que colocaram nele, tá? E naquele dia, olha só como está, e naquele dia diz o Altíssimo, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns e não mais se lembrarão desses nomes. Então, irmãos, olha só, essa tradução aqui é da se eu não me engano, é ACF, tá? ACF, se eu não me engano. Tá bom? Eu até depois posso colocar para os irmãos, mas procura a versão aí de a Bíblia Pastoral Apologética. Ela tem essa versão, tá? Tem umas versões da Almeida que traz mostrando exatamente isso aí. Então, meus irmãos, você vê que o próprio Altíssimo está dizendo que vai arrancar da boca da igreja esse nome Senhor que colocaram nele, que é Baal. Então, toda vez que estamos invocando o Senhor, está invocando Baal. Então, hoje, o marido dessa igreja que está aí, ela está esperando o noivo? Não, irmão. O noivo dela é Baal. Ela vai ter que ser arrancada na tribulação Baal da vida dela para ela, então, sim, estar purificada para poder ser de Alxa. Do contrário, irmão, do jeito que ela está aí, noiva, casada, há muitos anos casada com Baal, de forma nenhuma ela será arrebatada. De forma nenhuma. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos voltar aqui para a gente entender. Então, é pecado se separar? Irmãos, aí nós vamos entrar aqui nessa parte para mostrar para os irmãos como que isso funciona. 1 Coríntios 7, do versículo 10 e 11, vou estar lendo, tá? Está de acordo com Mateus 19, versículo 9? Vamos ver. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Machia, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Irmãos, aqui essa passagem está falando para crentes, tá? Crente casado. Aquele que se confessou aí, que se arrependeu, tá? Se arrependeu e foi. Não importa se Jesus, não importa, irmão. Você se arrependeu verdadeiramente e se entregou. O erro está aí dentro da denominação. Nomes errados, paganismo, heresia, aos montes. Mas você verdadeiramente se arrependeu e entregou a sua vida para o Salvador. Você só não sabe o nome verdadeiro e nem toda mentira que está lá aí dentro dessa denominação. Mas você verdadeiramente se confessou, entendeu? Então essa passagem aqui é para crente, casal crente. Então ele está deixando bem claro aqui. Não é pecado se separar. Se você não está dando, não tem jeito, irmão, você não tem mais solução, já tentou todas as formas, não tem mais prazer no casamento, você não tem mais desejo, não é o que Yahweh queria, mas ele quer o seu bem. Então, se não tem nenhum jeito de resolver, então ele diz, pode se apartar, mas não pode casar. Se você casar, você está em adultério. E a pessoa que casar contigo também está em adultério. Então, irmão, tem muita gente aí praticando isso. Ah, mas eu não sou casado no civil, irmão. Nós vimos no começo, o casamento é a partir do momento que você tem relações com aquela mulher e a mulher com o homem. Então, você se tornou um pareal e é uma carne para ele, vocês são casais. E aí esse monte de gente se separando porque nunca casou no cartório, aí casa de novo. E tem muitos que até no cartório já se casou e vão se separando, tá? E principalmente, infelizmente, muitos líderes aí que dizem que são líderes espirituais com 3, 4 casamentos nas costas aí, ó. Entendeu? Então, irmão, como nós vimos lá em Hebreus 3, versículo 4, Yahweh vai julgar os que praticam a prostituição, tá bom, irmão? Praticam transgressão, iniquidade, prostituição, imoralidade sexual. Então, meu irmão, casal crente, conheceu, ó, eu me converti, tem 10 anos, me separei, casou de novo, está em adultério, irmão. Simplesmente está em adultério, tá? O casal crente não pode se separar se não for por adultério. Se separar, não pode casar com outro, entendeu?
A situação, meus irmãos, só para você ter uma ideia, você pode se separar? Pode, beleza. Só que aí a tua situação é muito pior, muito mais perigosa em caso de separação. Pois se você olhar, eu me separei, não estou mais com a minha esposa, mas não posso me casar, eu vou ficar quieto. Mas se você olhar para uma mulher na rua e desejar no seu coração, você já cometeu adultério. Tá entendendo? Porque Yahshua deixou isso bem claro. Antes, na lei de Moisés, você tinha que ser mostrado com prova. Tinha que ter testemunha contra, provando que você é um adúltero, que você foi pego em adultério. Agora não, irmão. Você sozinho olhou para uma mulher na rua, desejou no seu coração, você é um adúltero. Entendeu? Então, meu irmão, a situação é muito pior. Por isso que Paulo diz que você não deve se separar da sua mulher, a não ser que seja para oração. Porque aí você vai orar, depois você volta para que Satanás não te tente. Olha só como é que Paulo já deixou bem claro isso. Então, meu irmão, se você se separar da tua mulher, sabendo que não pode se casar de novo, o risco de você estar praticando adultério um atrás do outro é grande, irmão. É grande porque você já teve um casamento e você sabe que a carne, ela é muito, se você não tiver no espírito, meu irmão, ela é muito forte nesse sentido. Então você tem que estar melhor, por isso que a palavra diz, é melhor que se reconcilie com o marido, entendeu? Ou a mulher, ou o homem com a sua esposa, se reconcilie, volte, entendeu? Por isso pense bem em casamento. Por isso que os apóstolos falou, nessa situação é melhor que nem se case. Em Mateus 19, né? Os apóstolos no finalzinho falou para Yahshua, né? Se a condição do homem relativamente ao casamento com a mulher é dessa forma, é melhor que nem se case. Porque ele corre risco, entendeu? Então, pode separar? Pode, mas se separar, não pode casar de novo. Casou, está em adultério. Se não foi a separação por motivo de adultério, irmão, você... E outra coisa, você tem que prestar bem atenção por que o adultério ocorreu. Se você era uma má pessoa que tratava mal a tua esposa, ou vice-versa, tá? Eu falo assim geralmente do homem para trazer para os dois, tá? Mas se você tratava mal tua esposa, maltratava, ficava sempre dando motivo e ela adulterou, irmão, aí é você com Yau. Eu não sei se Yau te dá respaldo para se casar de novo num caso de adultério dela, entendeu? E assim vice-versa. Porque você tratava mal o seu cônjuge, muito mal, e talvez você trouxe, por isso que Paulo diz, cuidado, se você se afasta, você está sendo tentado por Satanás a cair em adultério. Então, meu irmão, tem que ser examinada a situação para que você tenha talvez esse direito em caso de adultério, tá? Então, não é para todos não, viu? Então, um crente unido com... Agora vamos ver uma outra situação. Primeiro nós vimos do crente. Já está bem claro, o crente, a partir do momento que você tem relações com sua esposa, você se tornou um com ela, você é marido para Yau e ela é sua esposa. Ponto. Não é casamento civil nem nada que legalize o teu casamento, não. Se você não é casado no civil e tem 10 anos com essa mulher, você é marido dela. Se você se separar dela e casar com outra, você está em adultério. Crente, tá, irmão? Crente. Agora vamos ver uma situação de um crente unido com um descrente. Pode se separar? Vamos ver, a escritura mostra tudo. Yau é tremendo, como diz o irmão Holmes, né? Yau é tremendo. 1 Coríntios 7, versículo 12 e 13, tá? Mas aos outros digo eu, não o machia. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Entendeu, irmão? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o crente, a pessoa que tem a fé, mas a pessoa que quer casar com ela não é um crente, não é da mesma fé, é um descrente do mundo, mas ele consente em habitar, não vai te incomodar, não vai te perturbar, não vai tirar o seu foco, você até leva você para as reuniões dos Ialdins, a reunião das pessoas que professa a mesma fé, essa pessoa, a palavra diz que você não deixe ela não está te atrapalhando, entendeu? Mas aí nós temos que ver outras questões, tá? Porque esse aqui, no caso, ele está falando de um crente que consente. Se você é a pessoa consente, porque ele sabe da sua fé e não se importa com isso. Ele só não crê ainda, pode se tornar, pode se vir a ser um convertido, com certeza. Porque é o seu testemunho, o seu amor por ele, o seu cuidado com ele, é que vai fazer talvez que ele enxergue que o caminho é esse que você segue.
entendeu? Então a palavra diz isso. Se você está com descrente, o crente está com descrente, que não se aparte, entendeu? Ele consente em habitar contigo, entendeu, meus irmãos? Então não se incomoda. Mas se por algum motivo quiser se separar, a separação não pode partir do crente, somente do descrente. Vamos ver? A própria palavra diz, 1 Coríntios 7, 14, 15. Vamos lá. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, olha só, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Yahweh chamou-nos para a paz. Entendeu, irmão? Então, vimos aqui que tem que partir do descrente. O crente não pode falar, eu vou me separar porque não vai comigo. Então, tem muitos aí que infelizmente estão nas denominações, aí usa esses critérios. A pessoa não vai comigo para a igreja, então eu não vou me separar. Vou me separar porque não estamos na mesma fé. Irmão, se for se separar, separe o descrente. Você não. Estou mostrando a luz da palavra aqui, tanto para Ialdins, agora que estão aí conhecendo a verdade, tem que se consertar, porque do contrário não vão herdar o reino, porque a palavra deixa claro que os que praticam prostituição, imoralidade sexual, qualquer outro tipo de transgressão, não entrarão no reino de Yahweh. Então, irmãos, isso aqui é para tanto Ialdinho como para quem está na denominação se consertar e sair do meio desse negócio. Entendeu? E consertar sua vida com relação a casamento, entendeu? Porque você achava que o casamento era civil e caiu por terra esse negócio aqui agora. Porque nós vimos que o casamento para Yahweh é a relação entre um homem e uma mulher. Entendeu, irmão? Casamento civil é um negócio do mundo para legalizar pepino financeiro. Tem nada a ver, eles não estão nem aí se você está legal no seu casamento ou não. Eles querem tirar das costas deles, tiraram da costa deles os problemas que gerava. Então ficou bem claro isso, meus irmãos. Então o crente casado com alguém que não é crente, pode separar? Não. A não ser que o descrente queira se separar. Do contrário, você tem que permanecer com ele. E aí é o mesmo caso dos crentes, tá? Caso queira se separar, meu irmão, se separe, mas o crente não pode se casar, e nós vamos ver isso agora. Só completar esse trecho aqui, esse versículo, que fala que os filhos do casal, do crente com descrente, se tornam justificáveis, se tornam puros, porque agora tem o crente que crê na fé verdadeira, tá? Infelizmente, os crentes que estão nas denominações no erro, esses aí, eles são de Baal. A verdade é essa, entendeu? Mas a prática deles é totalmente errônea, então tem que sair do meio. Os filhos não são justificados porque os pais estão no erro, entendeu? Os dois estão no erro. A única coisa verdadeira que você tem dentro da denominação dessa aí é o seu arrependimento. O seu arrependimento perante o Salvador, mas o resto é tudo prática errada. O seu noivo não é Yahshua, o seu noivo é Baal, é Senhor, esse marido aí, esposo, esse que está governando as denominações e a religião e o governo do mundo. Infelizmente, irmão, a verdade é essa. Nós vimos aqui, tá? Então, para os que estão na verdade, existe uma promessa de Atos 16, versículo 31, que diz: e eles disseram, crê em Yahshua Mashiach e serás salvo tu e a tua casa. Então, irmão, não tá na sua Bíblia aí, crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, me desculpa o termo, mas você está ferrado. Entendeu? Crê em Yahshua Mashiach e será salvo tu e a tua casa. Crê no verdadeiro, naquele que morreu no madeiro, não foi numa cruz, não. Tá? Então, muita coisa você precisa descobrir aí para você sair do meio desse negócio, porque você está praticamente nas mãos do inimigo para chegar à grande tribulação. Tá? Vamos lá, meu irmão. O crente separado e o crente separado porque o descrente, irmão, quis se separar, tá? O crente pode se casar novamente? Vamos dizer se é uma pergunta, né? Que o crente separado porque o descrente quis se separar, ele pode se casar de novo? É a mesma coisa. Nesse caso, eu aconselho a não se casar. Não tem respaldo nas escrituras, por isso acredito eu que para o crente vale a lei do adultério, entendeu? Para o crente.
O próprio versículo de apóstolo Shaul, né, apóstolo Paulo, diz apenas para se separar e não se casar novamente. É a mesma situação do casal crente. Pode se separar, mas não se casar. Até porque, irmão, o descrente, ele não teme a Yahweh. Ele não tem amor à palavra. Então, para ele cair em adultério, vai ser muito mais fácil. Não que você deseje isso, mas vai ser natural. O crente se separa, o descrente fala, eu quero me separar, não quero mais ficar junto, que esse negócio de igreja não está dando mais certo. Começa a entrar em conflito. E aí ele deseja se separar. Ok, se separou. O crente não casa, fique quieto. Porque o descrente ele vai ficar muito tempo esperando o quê? Não, irmão, o crente ele vai, a mulher pode até demorar mais, mas o homem, irmão, imediatamente ele já arruma outra mulher. Então ele já praticou um adultério contra você que é crente. Então você já está livre. Entendeu? Então por isso que eu falo para os irmãos, espera na palavra, espera no Pai. Tudo ele tem o seu tempo certinho para fazer as coisas. Não atropela as coisas. Vai na fé, usa a palavra a teu favor, porque tá tudo ali pronto. Entendeu? Agora o crente não, irmão. O crente separou, fica se viver 50 anos cada um dos dois, então, irmão, vai ficar 50 anos sozinho. Cada um dos dois. Porque casou-se, tá em adultério. Não importa. A palavra deixa muito claro isso. Tá bom? Então vamos agora à parte aqui do ímpio, irmão. Preciso trazer isso para os irmãos entenderem, porque às vezes a gente julga os ímpios, tá? O ímpio, se tiver 10 casamentos diferentes, não será julgado por essa prática, caso ele se arrependa e reconheça Yahshua como seu salvador, tá? O que vale para um ímpio, irmão, que se arrepende, é a partir do seu verdadeiro arrependimento. Entendeu? A partir do momento que ele se arrepende, aí agora ele começa uma nova vida. Tá? Como está aqui em Miqueias 7, do versículo 18 e 19, olha o que diz. Que quem é Yahweh semelhante a ti? Quem é Deus, né, na verdade? Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do resto da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, irmão, a pessoa que se arrepende e joga todos os seus pecados, todas as suas transgressões no mar, ele esquece. Ali começa a contagem dos seus dias com Yahweh ali. Entendeu? Ele tem prazer nisso. Porque é uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17, né? Assim que se alguém está no Machia, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que a pessoa teve 10 casamentos lá atrás, separou, casou, não importa. No dia, se ele está com essa esposa agora e se arrependeu e se entregou a Yahshua, então, irmão, ou a Jesus Cristo, vou deixar isso bem claro aqui para os irmãos entenderem, porque às vezes estou falando aqui só de Yahshua, aí tem muita gente que, porque eu estou no erro aqui em Jesus, eu posso fazer de novo. Não, irmão, não pode. Não pode, eu vou mostrar isso para vocês aqui na escritura, que não pode. Tá? Você só está no engano dos nomes da heresia, mas você se entregou para aquele que morreu no madeiro. E isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado na grande tribulação, porque se você não se arrepender agora, sair do erro e vir para Yahshua, que é o verdadeiro, você vai ter que passar pela tribulação. Não tem arrebatamento para essa igreja que está aí. Entendeu? Então, nova criatura é a pessoa que se arrepende. Ela se arrependeu, o arrependimento é a única coisa verdadeira que nós temos. O resto a gente vai descobrindo, vai conhecendo. E Yahweh vai mostrando para nós. Tá bom, irmão? E a palavra diz que tem festa no céu quando um filho se arrepende, irmão. Lucas 15, versículo 7. Tá? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entendeu, irmãos? Então, Yahweh, ele tem prazer nisso. Quando se arrepende, ele joga no esquecimento e ali começa uma vida nova. As consequências vai vir? Vai, irmão, porque você praticou um monte de tempo, muitos anos de iniquidade, de erro. Isso é normal. Se você planta giló e depois quer começar a plantar uva, primeiro você vai ter que comer o giló todinho que você plantou, para depois começar a nascer as uvas e você começar a se abundar das uvas, da videira, entendeu? Então isso você vê que a própria natureza nos ensina isso. É natural. Aquilo que você fez errado lá atrás, você recebe a consequência. Mas Yahweh não vai te julgar pelo que você fez lá atrás, porque você se arrependeu agora. Entendeu?
Então, isso é que Yahweh tem prazer. Então, o ímpio, essa é a condição dele, tá bom? Um remanescente, nova criatura, deixou seu primeiro casamento e se casou novamente e não foi por motivo de adultério, é culpado de adultério, mesmo não tendo examinado as escrituras? Isso é uma pergunta, tá? É lógico que ele é julgado por isso. Porque da mesma forma nós fomos enganados e a verdade está sendo revelada. Muita gente não está dando crédito para a verdade. Eles nem sequer se dão o trabalho de examinar a escritura para saber se tudo isso de fato é verdade. Eles preferem acreditar no que aprenderam. Então, irmãos, como está em Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ele não diz que faltou fé, faltou o quê, faltou nada não. O próprio Yahweh está dizendo aqui, o Altíssimo está dizendo, o povo foi destruído porque falta conhecimento. Entendeu, irmão? Oséias 4, versículo 6. Você lê esse primeiro trecho aí, tá? Depois a gente traz um entendimento melhor sobre o versículo por completo, tá? Que ele fala aqui de que não ser mais sacerdote, né? E ele vai ver iniquidade nos filhos. Aqui ele está falando de Al-Shalom, de um povo. Não está falando de um sacerdote em si, de mim, por exemplo, e os meus filhos. Não, é uma nação, entendeu? Ele está falando para Israel. Tá, mas ele está dizendo aqui, a chave desse versículo é isso, a chave dessa passagem é isso, foi destruído porque faltou conhecimento. Se tivesse conhecimento, não seria enganado. Como está em Efésios 4, versículo 13 em diante, né? Chegar ao pleno conhecimento da verdade, a varão perfeito, estatura do Machia. Aí no versículo 14 você vê o porquê que você tem que chegar ao pleno conhecimento, para não ser mais menino inconstante levado por todo o vento de doutrina, enganação de homens que enganam fraudulosamente. Entendeu, irmão? Então, Yahweh quer que você tenha conhecimento. Se você tiver conhecimento, você não será enganado. Conhecimento da verdade, não o conhecimento que o mundo ensina. Porque o conhecimento do mundo trouxe a igreja na situação que está hoje, né? O conhecimento da verdade nos liberta, nos purifica, nos traz a revelação da verdade e nos leva ao verdadeiro, entendeu? Que é Yahweh, o Pai, e Yahshua Mashiach, o Filho. Entendeu, meus irmãos? Então, o crente lá na denominação nunca leu a escritura acerca de casamento, não sabe nem dessas passagens aqui. Se separou e casou de novo, ele vai ser julgado por isso? Vai. Sem história, irmão, sem história. Hebreus 13, versículo 4 diz, Yahweh vai julgar os que praticam prostituição e adultério. Praticou adultério, vai ser julgado por Yahweh, o próprio Yahweh vai julgá-los. Olha só, e aonde é que Yahweh vai julgar os que praticam a prostituição? No final, irmão, não vai ser nem no trono de Yahshua, não vai ser nem no tribunal de Yahshua, vai ser no tribunal, no final, no tribunal de Yahweh. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que buscar a verdade, esclarecer, para a gente chegar ao entendimento, tá bom? E aí, muitos vão dizer exatamente assim, tenham cuidado, meus irmãos, para que vocês não cheguem a ouvir isso, tá? Vamos buscar a verdade para a gente não ouvir essa frase que está em Mateus 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, mestre, mestre, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras versões, a transgressão. Entendeu, irmão? Tá bem claro isso aqui. Quem é que profetiza no nome? De quem que você profetiza? No nome de quem você expulsa demônio? No nome de quem você faz maravilhas? Você vê milagres, curas? No nome de quem? Então, não preciso nem falar mais nada. Acho que é bom a gente ficar, você examinar por si próprio, pegar a escritura e ir atrás, irmão. No nome de quem todas essas coisas veio sendo feitas há anos. Então é bom a gente tomar cuidado e buscar, irmão, salvação, porque agora está sendo revelado o nome verdadeiro, tanto do Pai como do Filho, que é Yahweh, o Pai, e Yahshua, o Filho. Entendeu? E o nome de quantas pessoas foi profetizado liberdade, profetizado e expulsou demônios e maravilhas foi feita. No nome de quem? Eu garanto para você que há muitos anos atrás aí não era Yahshua nem Yahweh. Yahweh está sendo revelado agora, o verdadeiro. Está em Isaías 52, versículo 5. Ele disse, naquele dia saberão o meu nome. Naquele dia vocês verão a verdade.
Entendeu? Agora vamos fazer acho que a última pergunta aqui. Um remanescente não praticante da palavra apenas cumpre uma religião. Nas mesmas condições, é culpado de adultério indo para um segundo relacionamento? Então, irmãos, eu quero deixar isso para os irmãos entender o seguinte. Essa parte aqui, agora, é a pessoa que vai ter que se examinar. Porque somente Ial sabe se a pessoa se arrependeu, foi lá, não importa na denominação, e se entregou a sua vida para Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Aqui é você quem vai se examinar. Se você é aquele crente que estava só indo porque acompanhava, vamos pegar o exemplo do descrente. O descrente que tá junto com a pessoa que é crente, mas ele não crê, não quer saber. Mas ele vai lá pro culto, senta lá na cadeirinha e fica lá junto para acompanhar. Fala, eu vou acompanhar ela porque ele gosta, ele ama, então ele tem cuidado. Aí ele vai, ou a esposa, a mesma coisa, acompanha o seu marido, vai lá, senta lá no culto, fica ouvindo a palavra, mas não entra, porque ele não se converteu. Essa pessoa, ele é um descrente? Sim, irmão, ele é um descrente. Então ele não será julgado por um adultério, entendeu? No dia que ele se arrepender, entendeu? Ele será julgado, claro, como um ímpio, se ele não se converter até o último instante, irmão. Então aí, infelizmente, ele será julgado e será condenado à prisão eterna, entendeu? Mas eu estou mostrando a condição. Tem muita gente dessa forma, dentro das denominações, apenas acompanhando. Então eu falo para os irmãos, quem tem que se julgar é você. Aí por que eu digo isso? Porque o próprio Ial sabe, eu não sei, mas Ial sabe. Então vamos lá, Irmial, Jeremias 17, versículo 10, diz o seguinte, ó: eu, o Altíssimo, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, irmão, Ial sabe. Se você um dia se arrependeu verdadeiramente e praticou, depois saiu da congregação, não importa. O arrependimento ele é uma vez só. Se você se arrependeu, entregou-se e depois saiu, irmão, as suas práticas serão todas julgadas da mesma maneira. Você é um crente, você só parou de praticar. A palavra diz que Ial não tem nem prazer naquele que vem e volta atrás. Então, irmão, julgamento será... Não tem essa questão. Então, esse caso aqui, eu digo para o irmão, cada um tem que se examinar, tá? Na pergunta, novamente, eu volto. Um remanescente, não praticante da palavra, apenas cumpre uma religião. Nas mesmas condições, é culpado de adultério indo para um segundo casamento? Aí é você que vai se examinar. Se você um dia foi para uma congregação, uma denominação dessa, botou lá, confessou perante as pessoas, eu creio em Jesus Cristo, um exemplo, eu creio em Jesus Cristo, e entregou sua vida para ele, irmão, você se tornou um crente. Então você não tem direito de se salvar, de se separar e casar de novo. Se você fizer isso, você é um adultério, você é um adúltero e vai ser julgado por Ial por isso. Entendeu? Agora, se você está nessa condição de só acompanha, nunca confessou, nunca praticou. Eu conheço pessoas que vai para as campanhas dos templos aí e nunca confessou. Vai lá porque está esperando um milagre. Entendeu? Vai lá porque tá procurando um milagre, esperando alguma coisa, mas não confessou, nunca fez a confissão. Não é. Um exemplo de um católico, tá lá dentro da igreja lá, diz que vai para o céu. Para onde, moço? Nunca confessou o Salvador. Ele crê num monte de deuses. Entendeu? O católico é um exemplo de uma pessoa que não é, ele é um descrente. Ele está numa religião, mas ele nunca confessou, ele não conhece o verdadeiro, ele nunca confessou nem a esse Jesus. Então essa pessoa está lá, ele segue um monte, ele segue a mãe, ele segue os santos, tudo que tem lá, ele segue todo tipo de coisa que botava na frente dele lá, que pode fazer alguma coisa, ele segue. Então ele é um idólatra, entendeu? Ele é um descrente, ele não crê em nada, ele não tem um foco. Entendeu? Todos os caminhos para ele leva até Ial. Todos, qualquer um que faça algo bom, que seja divino, para ele leva a Ial. Então é uma pessoa como um descrente. Entendeu? Então o próprio Ial, som do coração, e sabe exatamente qual é o seu. Agora, se você foi para uma denominação, irmão, não importa que seja, e você confessou e entregou sua vida, que importa para aquele que morreu no madeiro, que para muitos aí é Jesus, então, irmão, você é um crente. E você será julgado pelo seu adultério. Se você se separou da tua esposa, estando já na fé, e casou-se com outra, você será julgado por isso. Entendeu?
Então, olha, em 1 Coríntios 11, no versículo 28, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Essa passagem fala sobre a ceia de Alcha. Então, irmão, tá aí mais um. Vou deixar só mais esse exemplo para os irmãos aí. Tá? Aquele que faz isso em divisão, ele está causando destruição para si mesmo, porque a própria palavra diz: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Tá? Mas isso é outro assunto da ceia. Importante agora os irmãos então chegaram ao pleno conhecimento. Um casamento, irmão, e a situação que a igreja se encontra, a situação de adultério. Então, Ial repudia, Ialcha repudiou a sua igreja porque ela foi após outra, ela foi após outro homem. Ela se casou-se com os reis da terra e com Baal. Então ela é uma repudiada e vai voltar na tribulação, porque na tribulação Ial vai fazer tudo que tem que ser feito para poder resgatar, purificar a igreja caída, a igreja que está aí nessas condições. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que isso é um estudo forte e acredito eu que muita gente, infelizmente, por falta de conhecimento, às vezes tem muita gente aí numa situação como essa. Conheço muitos. Crente, irmãos, frequentadores de igreja, andando com Bíblia debaixo do braço, confessando Jesus para todo quanto é lado. E separou e casou-se umas 3 vezes. Então, meu irmão, tá aí a situação dessa pessoa. E se você e Aldim, que está nessa situação, meu irmão, examine-se a si mesmo, busque em oração ao Pai, clame ao Eterno, clame ao Altíssimo sobre compaixão, benevolência sobre a tua vida, porque se você estiver nessa situação, meu irmão, irmão, o que eu faço? Eu sou um crente, separei e me casei de novo. Irmão, só tem um jeito de você sair da prostituição, sair do adultério, é saindo dele, entendeu? Trazendo para a luz logo dos nossos olhos, é se separar, irmão. Você separou da tua esposa lá, que você era crente com ela, separou-se dela e casou-se com outra mulher, não foi por adultério que você separou dela e casou-se com outra, irmão, você vai se separar dessa mulher. Se não tiver como você se reconciliar com a sua ex, você fique sozinho. E aí explique para a sua esposa agora, para essa mulher que está contigo, explica a situação, mostra para ela, olha, não tem como. Se eu ficar nisso, eu estou em adultério, porque eu conheço a palavra. Eu só não examinei, eu não tive o conhecimento. Então, meu irmão, agora se você está em outra situação, é um descrente, então vocês já viram como é que é. Eu estou falando aqui para crente. Crente que conhece a palavra, só não examinou. Entendeu? Não tem o conhecimento. Então, meu irmão, busque se consertar, porque de outra forma, esqueça o arrebatamento. Você e Aldim, que está no nome verdadeiro, que está na verdade, e se estiver nessa situação, irmão, conserte a tua vida. Busque no Pai, clame e ore por Ele, entendeu? Para que Ele traga refrigério na tua vida. Porque de outra forma, esqueça o arrebatamento, entendeu? Esqueça o livramento. Você vai ter que ser purificado na tribulação pela tua prática de adultério e prostituição. Tá? E pior, será julgado por Ial, tá, irmão? Ial vai te julgar por isso. Então, meu irmão, eu tinha que trazer essa palavra porque muita gente estava sendo impedida de ser imergida por conta de casamento. Você não é casado no cartório, então você não pode ser imergido. Irmão, para com isso. Não existe nada que impeça a tua fé. Você pode... Qualquer pessoa, irmão, o criminoso acabou de matar uma pessoa, ele se arrepende, meu irmão, verdadeiramente, ele é imergido na hora. O consertar da vida dele, pagar lá na justiça, se entregar para a polícia para ele ser culpado, ser corrigido do erro que ele fez, isso aí é ele que tem que fazer no dia a dia. Entendeu? Mas o arrependimento ele é na hora. Nada impede que qualquer pessoa que se arrependa verdadeiramente possa chegar até Ialcha. Entendeu, meus irmãos? Agora, o consertar da sua vida, aí é você que tem que ir examinando a tua vida e tirando tudo que não presta da tua vida. Se você quiser viver o reino milenar. Do contrário, tá bom? E daí vou deixar a última passagem para os irmãos lerem, tá? Esdras, capítulo 9 e capítulo 10. Quem puder, lê lá, irmãos. Vocês vão ver como é que Ial, ele não tem conversa. Se tiver no erro, o preço que tiver que pagar, vai pagar, se quiser ficar com ele. Então, Esdras, ele cobra dos Ialdins. Há anos os Ialdins tinham até família, casado com
com as mulheres que não eram da congregação. E Al mandou devolver tudo, mulher e filho, tudo, devolve tudo, se quiser que eu fique com vocês. Do contrário, não tem a minha presença. E foi clamor, de dias e meses, o povo clamando e chorando, porque a família já era formada, tinha gente com filhos já grande. E Al falou, devolve tudo, mulher e filho. Do contrário, vocês não têm a minha presença. Então, irmãos, vai ter coisa que vai ser preço, tá, irmão? Vai ser preço alto. Mas se você quer verdadeiramente estar na presença do Altíssimo, então, meu irmão, conserte a tua vida. Conserte a tua vida. Não tem paliativo. Com Ial não tem. Isso é justiça, tá? A graça é o amor que ele nos concedeu através do sacrifício do Filho, para que ninguém fosse perecesse a condenação eterna. Agora, a justiça é tudo isso que nós estamos vendo aqui agora. É seguir a palavra à risca. Entendeu? Aquilo que o Pai fala que tem que ser, é isso. Não pode ser mudado. Tá bom, meus irmãos? Então, fica na paz do Altíssimo. Espero que eu tenha trazido uma luz para os irmãos. Para muitos, infelizmente, é tristeza, mas eu espero que os irmãos possam ter entendido, de fato, cada uma das fases, tá? Para que nós possamos estar em perfeita condição, de pé, para no dia que Alcha vir buscar a sua igreja. Estamos próximos, viu, meu irmão? Muito próximo. Ainda para muitos talvez não tenha nem tempo de consertar. Seria muito difícil, tá? Mas precisa ser falado. Isso pode tirar o reino milenar seu, tá bom, meu irmão? Fica na paz de Alcha, que Al abençoe a todos e que Alcha traga refrigério ao coração de muitos. Louvado seja o Altíssimo, o nosso Pai e Al dos Exércitos, e Alcha Machia, o nosso Salvador.